vou te falar sobre a relação do Santander com o RenovaBio, que na realidade é a mesma do Bradesco. O Santander escritura falsos créditos de carbono dentro do programa RenovaBio, que é crime de reserva de mercado, de falsidade ideológica e de estelionato, como você já sabe. Por que eu estou fazendo um especificamente para o Santander? Porque eu acho muito importante que as pessoas sejam responsabilizadas, né? Quando você tem um Pablo Escobar, ele está do lado de lá da lei e ele assume isso. Tanto que ele pega em armas, tanto que ele morreu se defendendo da polícia. Por quê? Porque a polícia está de um lado e o bandido está do outro. Agora, a situação que nós vivemos, quando você tem esse tipo de associação criminosa, que eu já te disse ontem, que a associação criminosa é o novo nome para a formação de quadrilha, para quadrilheiro, para bandido, né? Quando você tem isso ocorrendo com presidentes de banco, com donos de usinas de açúcar e álcool, envolvendo ministros de Estado, aí não é. Aí eles não são bandidos. Não, eles são bandidos. E esses são os bandidos da pior espécie. Porque eles se escondem atrás dos cargos, eles se escondem atrás de situações que eles criam que são inimagináveis. Nunca na minha vida eu imaginaria que eu veria no Brasil um programa de governo que gera falsos créditos de carbono. E o pessoal segue incansavelmente defendendo o indefensável. Mas você vai ver que existe um padrão aí. Você vê que o ex-ministro, que é almirante, que ele vem de uma família tradicionalíssima no Brasil, que é o Bento Albuquerque, ele está envolvido no escândalo das joias da coroa, as joias do ex-primeiro casal. Sérgio Rial, que era presidente do Bradesco quando eu fiz a denúncia, está profundamente envolvido nessa investigação, está sendo investigado pela CVM nessa questão das Americanas. Então você já vê um padrãozinho aí, né? Já dá para ver que a coisa chega no nível do DNA, né? E isso não isenta o atual presidente do Santander, Mário Roberto Opit Leão, da sua parte nesse processo. Porque eu estou fazendo eu estou falando aos quatro ventos sobre o crime que é o RenovaBio, um crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que eu denunciei em 2021 e, como consequência, eu estou sendo processada criminalmente por um procurador que mente, que não tem coragem de fazer o seu trabalho como deve, que é o procurador do Ministério Público Federal, Marcos Marcelos Gonzaga Goulart. Esse processo que ele moveu contra mim agora está sumido, mas ele moveu um processo contra mim e no processo ele mente. Quer dizer, é uma coisa surreal em cima de outra coisa surreal. Então, quando você pensa no Santander, é certo que o presidente do Santander, quando eu fiz a denúncia, era Sérgio Rial. Mas o presidente do Santander agora é Mário Roberto Opit Leão. Então ele é responsável por isso, sim. Por quê? Como eu te disse, o que dá legitimidade a essas organizações criminosas, essas associações criminosas, é o tamanho das instituições. Você não pode imaginar que Bradesco, Santander, B3, BNDES estejam envolvidos. Banco Central agora, né? Porque o Banco Central está reconhecendo, começa um processo de reconhecimento do falso crédito de carbono CBIO como um instrumento financeiro.
Quer dizer, então o Banco Central também entra nessa associação criminosa. E aí você pensa, não, instituições desse tamanho não poderiam fazer parte de qualquer coisa ilegítima ou de alguma coisa ilegítima dessa monta. E aí eu te digo que o que legitimiza o crime são essas instituições, é um exercício de musculatura dessas instituições, mas os responsáveis são os dirigentes dessas instituições. Então, Sérgio Rial é tão responsável pela participação do Santander nesse crime de escriturar falsos créditos de carbono, quanto Mário Roberto Opit Leão. Amanhã eu vou te falar sobre o envolvimento da B3. A B3 é a maior bolsa da América Latina e hoje ela já vem sendo investigada por malfeitos, mas amanhã eu vou te falar mais sobre isso.